o seu comentário, vai fazendo aí as suas orações, pedindo as orações, a gente vai sempre orando. E o que a gente puder fazer, o que a gente puder ajudar, a gente vai estar ajudando através das nossas orações. Vai aí também, né, se colocando diante de Nossa Senhora. Vai fazendo esse momento, essa sua intimidade com Nossa Senhora, com nosso Senhor, com nosso Deus. Nossa Senhora vai fazendo tudo, ela vai te mostrar o caminho. Ela vai te trazer luz. Por mais que o seu coração esteja em trevas, ela vai ser a luz. Ela vai trazer você até Jesus, porque ela é a nossa mãe. Ela nos carrega pelo braço, ela levanta os caídos. Confiai, e que ela vai fazer da nossa vida uma vida melhor, uma vida com Cristo. E nesse momento de agradecer, né, também a todos, esse momento de cenáculo é um momento que também a gente vai fazendo a oração do Santo Terço de um momento mais profundo, mesmo que seja demorado, mas que seja um momento mais profundo, para que a gente possa sentir a presença de Nossa Senhora no meio de nós, daqueles que oram. Espero que vocês estejam se aprofundando mais nessa oração que Nossa Senhora nos ensina a fazer de coração, de uma maneira mais forte, né? E agora partir para a leitura do livro, que também é muito importante. O cenáculo vai sempre ser fortalecido também pela palavra, que a palavra vai nos trazendo luz, vai nos trazendo conversão e também santificação. E esse livro de Nossa Senhora vai sempre trazendo para nós momentos de refletirmos o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E a gente vai fazer essa leitura na página 1116. É o livro da 25ª edição. Vamos então. 16 de abril de 1995, Sábado Santo. Velai comigo. Filhos prediletos, permanecei ao lado da vossa Mãe Celeste neste dia, em que o corpo do meu Filho Jesus repousa sem vida no seu sepulcro novo. Velai comigo. Na oração que deve ser feita comigo e por meio de mim. A vossa Mãe Celeste viveu este dia numa contínua comunhão de vida com o Pai Celeste, que me dava todo o seu amor e derramava, com a sua divina ternura, bálsamos preciosos sobre todas as minhas feridas. O Pai via assim florescer todo o padecimento do filho e da mãe, na alegria que provava, porque podia finalmente abraçar no seu vínculo de amor e de vida toda a humanidade já redimida e salva. Neste dia, eu vivi sempre com a alma junto do corpo do meu filho, deposto no seu sepulcro novo. As minhas orações cobriam-no como óleo perfumado. As minhas lágrimas limpavam-no de todo o seu sangue e as minhas mãos passavam para fechar cada ferida com ternura materna. Assim, preparava aquele corpo sem vida para receber o seu novo e poderoso sepulcro de vida. Neste dia, o Espírito Santo levava-me para o seu recinto esponsal, dava-me alegria e paz e dizia-me ao seu obrigado divino por ter acolhido no meu seio virginal e conduzido até o sepulcro o Filho unigênito
do Pai. Velai comigo, na esperança que já está para se tornar certeza. Quando o meu filho Jesus se apresentou a mim com o seu corpo glorioso, mais resplandecente que o sol, e me estreitou ternuramente ao seu coração divino. Todo o sofrimento acabou para mim. Enfim, a morte foi vencida pela vida, o pecado pela graça, o mal pelo bem, o ódio pelo amor, Satanás pelo Filho de Deus, morto e ressuscitado. Velai comigo, na confiança. Vivei comigo este dia de sábado. Toda esta pobre humanidade jaz no sepulcro, tornou-se possuída pelo maligno e escrava do pecado e do mal. É o sábado do seu longo sepulcro. Em breve sairá do sepulcro em que jaz quando Jesus voltar na glória e a conduzir ao novo jardim de sua ressurreição. Está se preparando o grande milagre da divina misericórdia. Ele repetirá para toda a humanidade tudo o que aconteceu com o meu filho Jesus. Porque esta humanidade será completamente renovada pelo poderoso sopro do Espírito Santo, que se derramará sobre toda a terra. Ela voltará para os braços do seu Pai Celeste, que se refletirá nela com complacência, enquanto Jesus trará ao mundo renovado o seu reino de glória. Por isso, filhos prediletos, vos convido hoje a velar comigo na oração, na esperança e na confiança, neste vosso longo sábado que já está para terminar. Salve Maria Santíssima, salve, salve. E nesse momento que a gente lê o livro, a gente vai partindo para o Catecismo da Igreja Católica. Vai estar no parágrafo 2600. O Evangelho segundo São Lucas destaca a ação do Espírito Santo e o sentido da oração no ministério de Cristo Jesus. Ora, a mente dos momentos decisivos de sua missão, antes de o Pai dar testemunho dele por ocasião do batismo e da transfiguração, e antes de realizar por sua paixão o plano de amor do Pai. Ora, também antes dos momentos decisivos que darão início à missão dos apóstolos, antes de escolher e chamar os 12, antes que Pedro o confessassem como Cristo de Deus. É para que a fé do chefe dos apóstolos não desfalecesse na tentação. A oração de Jesus antes das ações salvíficas que realiza a pedido do Pai é uma entrega humilde e confiante de sua vontade humana e a vontade amorosa do Pai. E o Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo 33 até o 43. Ou então a gente pode fazer do 45 até o 46. Mas a gente vai fazer do 33 ao 43. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciões do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lugar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e o terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: Vós nunca leste nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornaram-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Nossa Senhora vai pedindo para que a gente vela no sepulcro novo. Nossa Senhora ela vai contando conosco para que a gente possa viver um momento de conduzir a palavra de Deus às pessoas que precisam ouvir, às pessoas que precisam sair das trevas. Ainda há muitas pessoas das trevas. Ainda há muitas pessoas que, mesmo vendo a palavra do Senhor, não conseguem ler. Mesmo ouvindo a palavra do Senhor, não conseguem interpretar. Porque ainda tem o coração duro. E a gente precisa fazer orações para que esse coração comece a amolecer. Só através de orações, só através de pedidos a Nossa Senhora, para que esses corações venham a amolecer, pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai sendo conduzido pelas nossas orações e assim vai fazendo com que esses corações eles venham a fazer, parte da luz de Cristo, parte dessa salvação. Porque Jesus, ele veio para salvar toda a humanidade. Aqueles que nele crê, aqueles que nele confiar, aquele que nele acolher a sua palavra, o seu desígnio. Então Nossa Senhora vai mostrando momentos difíceis da nossa vida também. Mesmo sabendo que nós, se viver uma vida em Cristo, quando nós morrermos, a gente vai direto para os céus, para aquele que fica, há uma dor tremenda. A gente
sofre bastante. Mas a gente precisa permanecer firme na oração, porque é a oração que vai nos confortar, é a oração que vai enxugar as nossas lágrimas, é a oração que vai nos dar a certeza de que aquela pessoa fez um encontro com Jesus, de que aquele momento foi único, foi seu, e cada um de nós tem esse momento. Então a gente precisa vivê-lo de uma forma que eu posso colocar aqui, que seja assim, bem acolhido. Acolher tudo aquilo que o Senhor vem colocando no nosso caminho. Que seja de dor, que seja de espinhos, que de qualquer forma que seja, a gente precisa estar sobre esse momento de oração, esse momento de busca ao nosso Senhor e nosso Deus, e Ele vai sempre nos ajudando, nos confortando, assim como Ele confortou todos os seus profetas, todos os seus escolhidos. Os santos mártires viveram os horrores, entregou a sua vida, doou a sua vida de uma maneira estupenda, completa. Então assim a gente vai vendo que eles estão sobre a graça, sobre a glória do nosso Senhor e nosso Deus. Eles não se preocuparam com essa vida aqui, terrena. E é assim que a gente deve fazer. Nossa Senhora vai mostrando que nós não devemos nos preocupar com essa vida terrena aqui. Ela é bastante dolorosa. Ela como mãe, ela mesma, sabendo que o seu filho é Deus, sabendo que o seu filho ia sofrer, e quando ela ainda viu, ela sentiu toda aquela dor e todo aquele sofrimento junto com ele. Ela se angustiou, ela ficou ali em oração, ali no sábado, porque mesmo sabendo que no terceiro dia ele ia ressuscitar, ela ainda estava em lágrimas, ela ainda estava em sofrimento. Mas quando ela viu o seu filho ressuscitado, o seu filho na glória, o sofrimento acaba. Então o nosso sofrimento também só vai acabar quando nós fazermos essa experiência com nosso Senhor. Essa experiência com Nossa Senhora. De nos entregar, de nos doar todo sofrimento, todas essas angústias. E quando a gente vai fazer isso, tudo vai passar. Tudo vai passar e tudo vai acalmar o nosso coração. O nosso coração vai ser acalmado. O nosso coração vai ser assim, de uma forma, sendo acolhido com o calor da mãe, com o calor do seu Filho Jesus. Assim vai acalentando, vai assim suavizando toda a dor, todo o sofrimento e toda a angústia. Por mais que seja essa dor e essa angústia, Jesus, se você fazer essa experiência com Maria e com Jesus, bálsamos vai ser derramado sobre você, e tudo isso que eu estou dizendo, de todo esse momento de aliviar a sua dor e o seu sofrimento, vai acontecer. Mas isso vai depender da sua relação com Deus e com a nossa mãe. Vai depender da sua conexão, vai depender da sua oração, vai depender dos seus momentos. Não desistais de estar sempre em oração. Não desista em momento algum. Porque Nossa Senhora vai mostrando o momento em que, tamanha dor que ela passou, ela estava em oração. E quando ela estava em oração, ela estava em espírito com o corpo de Jesus. Elas estavam ali fazendo o que era para ser feito, que não deu tempo de fazer. Quantas vezes muitas pessoas foram, e às vezes a gente não deu tempo nem de dar um tchau, não deu tempo de ali conversar, não deu tempo de bater aquele papo. E aí a pessoa foi. Mas
na nossa oração, a gente vai fazendo as nossas orações para que também vai dando tempo a gente fazer tudo isso através da nossa oração. Através desse momento com Jesus, a gente vai vendo que esse momento com Jesus vai trazendo para nós alívio, vai aliviando. Momento que a gente não conseguiu perdoar, momento que a gente não deu perdão, a gente vai aprendendo muitas coisas. Nossa Senhora vai ajudando. É nesse momento que Nossa Senhora quer abrir o nosso coração para que a gente receba esse amor de nosso Senhor e nosso Deus. Abrindo o nosso coração, a gente vai perceber o que Nossa Senhora fala, que a vida venceu a morte. Jesus venceu a morte. Não há mais morte, mas há agora uma vida eterna. O amor venceu o ódio. A graça venceu o pecado. O Filho de Deus, Jesus Cristo, morto, ressuscitado, venceu o diabo. Assim a gente vai fazendo esses momentos, vamos fazendo essa conexão de luz com nosso Senhor e nosso Deus. O nosso coração vai se abrindo para esse amor. E assim a gente vai vivendo toda essa graça. No Catecismo da Igreja, vai mostrando no Evangelho, ali o Evangelho de São Lucas, e vai falando que todo momento de Jesus, antes dele fazer, ele orava. E ele não tinha uma oração assim rápida, espontânea, não. A oração de Jesus durava horas. A oração de Jesus durava a noite. A oração de Jesus era uma oração plena. Uma oração onde que o reino dos céus descia sobre a terra. Uma oração firme e verdadeira. Então a gente precisa aprender a orar e a fazer essa conexão, a fazer esse momento que a própria igreja nos ensina que Jesus fez. Quando ele foi escolher os apóstolos, quando ele foi fazer ali a multiplicação dos pães, quando ele terminou de fazer a multiplicação dos pães, ele subiu para orar. Então a gente vê todo esse momento de oração que Jesus caminhou e que ele fez para nos ensinar que a nossa oração, ela abre um caminho para os céus. Há uma conexão muito grandiosa, muito grande, que os céus descem sobre a terra quando nós oramos de uma forma verdadeira, de uma forma de entrega, de busca total ao Senhor e ao nosso Deus. No Evangelho vai mostrando isso. No Evangelho vai mostrando que Jesus, ele está falando de toda a nação humana, desde o seu princípio com Adão e Eva. Quando Deus ele deu a Adão e Eva o lugar do paraíso, que era um lugar no céu, era o céu, a terra era o jardim do Éden. Era momento de graça, era momento de glória. E eles, então, recusaram viver nesse lugar, pelo seu pecado e pelo seu egoísmo. Depois, aquele povo, também eles viveram esse momento de pecado e que não há maneira, não há jeito de salvação. Então Deus reconstruiu novamente o seu povo com Noé. Depois de Noé, aquele povo também continuou no pecado. Continuou dessa forma que não tinha como, mas a palavra de Deus vai dizer que ele não destruiria mais essa nação. Então ele reconstruiu novamente uma nação dentro da nação com Abraão para a salvação, para salvar toda a humanidade. Mas também essa nação que foi reconstruída com Abraão também não foi capaz de viver uma vida digna em Cristo Jesus. É isso que Jesus vai estar falando no Evangelho, com os anciãos e com os fariseus.
Deus enviou profetas para corrigir aquele povo, e aquele povo não quis ser corrigido pelos profetas, então matava os profetas. A vinha que Jesus construiu, que ele vai falando na parábola, é esse povo escolhido. Ele escolheu um povo para que esse povo salvasse toda a humanidade. Só que esse povo, eles tinham, né, ali a palavra de Deus. Eles tinham ali Deus caminhando com eles. Foi por isso que Noé ele reconstruiu esse povo. Ele veio através do próprio Deus, da construção da arca. Aí depois veio Abraão, que reconstrói aquele povo através da fé, através da obediência ali a Deus e a busca a Deus. Depois veio Moisés com a arca da aliança, falando com o próprio Deus, trazendo ali toda a estrutura de salvação, toda a palavra de Deus escrita, mas aquele povo desobedeceu. Então, Deus então manda os profetas, mas nem os profetas ouvem, eles matam. Então, Jesus está falando até mesmo dele, que ele veio para consertar, mas até mesmo ele, aquele povo iria matar. E o que seria desta, então, vinha? Que é toda essa nação, que é a nação, a salvação de toda a nação. Só resta, então, tirar da mão deles e dar àqueles que vai render frutos, que aí é todo aquele que obedece à lei do Senhor e pratica e quer a salvação do próximo. Então ele vai levando a boa nova. Foi assim que aconteceu com a igreja em Pentecoste. Foi assim que aconteceu com Paulo, Saulo de Tarso. E assim ele construiu, levou a palavra de Deus aos pagãos até nós. E nós reconstruímos também, junto com esse povo agora, esse momento de salvação de toda a nação, de todo o povo. Essa vinha é toda a nação. Os frutos é a palavra de Deus. Esse Deus maravilhoso, que então nos dá a sua palavra para a gente salvar por meio delas. Antes disso, ele também, por amor, entrega o seu Filho Jesus. Até mesmo antes da sua palavra, ele já entrega o seu Filho Jesus, porque ele já sabe que é somente através do seu Filho Jesus que nós seremos salvos, que nós podemos acolher esse Jesus maravilhoso em nosso coração, levar também aqueles que estão com o coração ainda obscurecido, aqueles que ainda têm raiva, aqueles que ainda têm ódio, aqueles que não conseguem perdoar. A gente precisa fazer com que essas pessoas tenham Jesus como como a sua pedra angular, que não rejeitar essa pedra angular. Essa pedra angular, ela é a pedra da salvação. Ela é a pedra que vai derrubar o nosso orgulho, que vai derrubar o nosso ódio, que vai derrubar todas as nossas fraquezas, todo o nosso pecado, e vai nos colocar a caminho do reino, que nós não rejeitamos, que é o próprio Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Orações finais. Antes da oração final, eu quero já deixar você que ajuda na comunidade, ajuda na Santa Igreja. Você que está em pastorais, procure fazer umas orações pela sua pastoral. Procure a rezar um pouco pelo Santo Padre, o Papa. Procure a rezar pelo pároco da sua igreja. Procure rezar pelos jovens, pelas vocações desses jovens que estão no seminário. Vamos nos unindo nessa oração, vamos orando também pelas jovens que estão no convento, né? Pelas freiras, pelas ilhas consagradas. Vamos fazendo esse momento de que a gente pode fazer algo sim. A gente pode se juntar à Santa Igreja e podemos ajudar. Basta que a gente se une a Nossa Senhora.
e ao seu Filho Jesus. E assim a gente vai fazendo, né, essa graça acontecer em toda a humanidade. Que Jesus, nosso Senhor e nosso Deus, vai te ajudando e vai te fortalecendo. Vai trazendo para a sua comunidade as bênçãos e as graças. E que Nossa Senhora vai assim derramando, né, bálsamos nessas feridas, nessas lágrimas, e vai enxugando. Que Nossa Senhora nos ajude nessa nossa caminhada. E assim, a gente vai agora para a oração final, que Nossa Senhora vai fortalecendo. Fortalecer também os grupos de jovens que têm aí em muitas pastorais. E assim a gente vai pedindo a Nossa Senhora para que também, né, consagre toda a nossa família, principalmente as famílias que estão vivendo em momentos difíceis, né, momentos de angústia, momentos de dor e momentos de sofrimento. Assim entregamos também a Nossa Senhora. Consagração ao coração imaculado de Maria. Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo, seremos testemunha de sua ressurreição. Por Ele seremos levados ao Pai para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena de Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Amém. E assim encerramos mais esse cenáculo, né, que está sendo assim ao vivo, né, e aí a gente vamos agradecendo a você que acompanhou, você que vai ver depois, vai orar conosco depois. Meu muitíssimo obrigado. Pedimos também a você que não é inscrito, vai se inscrevendo, vai se unindo a nós nesse momento de louvor, de graça, para que a gente possa também levar a mais pessoas as nossas orações. Precisamos alcançar a salvação para todos. E através da oração, através da do seu joinha, de você ser inscrito, de se inscrever, que a gente vai alcançando mais pessoas. Amém? Então até um próximo encontro. Fique com a Virgem Maria, a Mãe de Deus e Nossa Mãe, com seu castíssimo esposo, Pai adotivo de nosso Senhor e nosso Deus. Ele que cuidou, Ele que zelou dessas maravilhas para a salvação de toda a humanidade. E esse Filho maravilhoso, Redentor de toda a nação, Jesus Cristo. Que Ele permaneça nos seus lares, no seu coração, na sua paróquia, na sua diocese, em todos os lugares aonde você alcançar através do seu pensamento e da sua oração. Que essa graça seja derramada por Deus Pai, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, e a nossa Mãe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro.